Tiago, capítulo 2, dos versos 14 ao 19. A palavra do Senhor diz: Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Se vocês tiverem um irmão ou uma irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem: bem, que Deus o abençoe, aqueça-se e coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que há bem. A fé que não se manifesta por meio de obras é morta. Uma pesquisa realizada por uma organização internacional chamada Global Religion, Religião Global, em 2023, constatou que o Brasil está no topo do ranking das nações mais religiosas do mundo. Nós temos 89% da nossa população afirmando que acredita na existência de Deus. É muita gente. 79% dos brasileiros dizem acreditar na existência do paraíso. 66% dizem acreditar que existe o inferno. 90% dos brasileiros dizem acreditar em alguma força divina que o ajuda a superar momentos difíceis, ajuda na superação de crises. E 76% dos brasileiros diz ter religião. Mas destes, apenas 46% diz que visita um templo pelo menos uma vez por mês. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer que estamos num país cheio de pessoas de fé. Mas que tipo de fé? Parece ser uma fé que não engana nem a olhos humanos, porque nós não vemos as pessoas viverem essa fé que dizem ter. Caso contrário, a nossa nação não estaria imersa em tanta corrupção, em tanta imoralidade, se as pessoas de fato vivessem a fé que dizem ter. Vocês, os irmãos, têm visto, aqui na EBD, viram nesses últimos domingos sobre os tipos de fé. Viram sobre a fé histórica, que é resultado da tradição, quando alguém diz: meus pais, meus avós eram cristãos, eu fui batizado, então, de certa forma, eu também sou crente. Mas a pessoa não frequenta, não participa das atividades da igreja, é apenas a fé histórica. A fé miraculosa, os irmãos também ouviram, Aquela pessoa que tem fé, mas tão somente naquela questão de que Deus vai fazer algo por mim. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Essa fé, ela é válida quando ela não é a única fé que a pessoa tem. Porque o nosso Deus, ele opera, sim, milagres. Mas a nossa vida não pode ser fundamentada somente nisso. Existe também a fé temporal, que é aquela pessoa que abraça a doutrina, abraça o cristianismo, passa um tempo frequentando, fazendo as atividades na igreja, mas na primeira provação, no primeiro problema, a pessoa enfraquece. É semelhante à parábola lá do semeador, a semente que cai no solo rochoso ou entre espinhos. No primeiro problema, a semente já não consegue frutificar. Mas existe também a fé salvífica, que é aquela que tem morada real no coração daquele crente, cria raízes de fato e não importa as circunstâncias, as provações, ela vai perseverar. Mesmo às vezes daquele milagre que ela tanto almeja não acontecendo, ela persevera. Mas olhando para a nossa sociedade e também para as nossas igrejas, nós vemos muito da fé histórica. Muitas pessoas que dizem: eu sou crente, meus pais eram evangélicos, eu ia para a EBD quando eu era criança, quando eu cheguei na certa idade eu me batizei. Mas assim, eu gosto, acho que é verdade, mas eu não frequento. Muita gente que a gente conhece tem essa fé. Outros têm a fé miraculosa, E outros têm a fé temporal. A gente conhece muitas pessoas que estavam na igreja trabalhando arduamente e de repente, por um motivo ou outro, por um problema, se desviaram. Mas sabemos também que existem aqueles que têm a fé salvífica, mas é uma minoria, é um remanescente, aqueles que de fato perseveram até o fim.
Só que Tiago, quando ele está falando aqui no capítulo 2, nesses versículos que a gente leu, ele não está falando dessa fé que é fácil da gente perceber no dia a dia. Quando a pessoa diz que acredita, mas não vem para a igreja, ou já veio, se desviou. Não, ele não está falando desse tipo de fé. Ele fala de uma fé de uma pessoa que tem um discurso bonito, tem um discurso interessante, mas a fé dela é inútil, a fé dela é vã. Porque essa fé, ela não é acompanhada de ações que atestam, que confirmam a veracidade dessa fé. Nós já estudamos aqui em outra passagem que se eu escuto e não pratico, se eu escuto a palavra e não pratico, minha descrença autentico. Se eu escuto e pratico, minha crença autentico. Teve uma mensagem que a manhã trouxe que tinha esses dois pontos. E essa passagem de Tiago que a gente leu hoje reforça esse argumento de domingos anteriores. Lá no versículo 18, que os irmãos podem acompanhar aí, Tiago ele diz: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Nesse versículo, ele traz até um tom desafiador. Ele que denota que é impossível alguém demonstrar que tem fé sem fazer por meio da apresentação das obras. Ele se mostre a sua fé sem as obras, ele faz um desafio, que eu, pelas minhas obras, vou te mostrar a fé. Para mostrar a fé, é preciso que as obras testifiquem a real existência dessa fé. E hoje nós vamos tentar compreender por que precisamos demonstrar a nossa fé por meio das obras. Mas antes da gente entrar nos pontos, o slide anterior, nós vamos entrar numa breve ilustração que parece cena da vida real, nos versículos 15 e 16. No versículo 15, Tiago diz: se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Tiago, assim como Jesus, carregou consigo a cultura judaica das parábolas como forma de transmitir a mensagem. Aqui, ele coloca nessa cena dois crentes. Um abastado, não era rico, mas tinha as coisas direitinho. E um outro que está carecido de roupas. Ou seja, alguém que visivelmente está com uma roupa muito velha, muito desgastada. E esse irmão também está carecido de alimentos. O irmão abastado, que fez a feira dele direitinho esse mês, sabe que aquele irmão passa necessidade. E aí ele prefere ignorar a realidade daquele irmão mais pobre e tenta manter o discurso de uma falsa espiritualidade. Quando ele chega para o irmão, sabendo que o irmão não tem o que comer em casa, e diz: vá na paz, meu irmão, boa semana, bom jantar, um jantar delicioso na sua casa. Mas ele sabe que aquele irmão não tem o que comer. Mas ele prefere manter esse discurso de falsa espiritualidade. E aí Tiago questiona: qual o proveito disso? Qual o proveito? Qual a vantagem desse discurso? Primeiro, para o irmão que está necessitado, que vai ouvir aquela palavra animada, mas ao chegar em casa vai enfrentar a realidade da escassez. Qual o proveito daquela palavra? Aquela palavra não vai encher a geladeira do irmão. Mas qual é o proveito disso também para o irmão abastado, que teve a oportunidade de se colocar à disposição para ser instrumento do Senhor na vida daquele irmão e preferiu ignorar? Qual a vantagem para esse irmão que poderia fazer algo, que poderia ser bênção na vida daquele irmão necessitado? Veja que, conforme essa passagem, para demonstrar a fé verdadeira, não se faz necessário um evento grandioso, um evento extraordinário. Ele traz algo que aos nossos olhos é algo tão simples, algo que não vai ter palanque, algo que vai ficar somente entre você, Deus e o irmão que você ajudou. Tiago não fala que para mostrar a nossa fé é preciso ajudar uma vizinhança inteira, um bairro inteiro. Não, ele fala de ajudar um irmão, uma irmã próximo. E sabe por que isso é interessante, meus irmãos?
Porque muitas vezes nós estamos dispostos a levantar recursos, fazer grandes esforços para alcançar as multidões, mas nós não olhamos com sensibilidade as necessidades que existem dentro da nossa igreja, dos nossos irmãos. Às vezes nós nos sensibilizamos com tudo, menos com a dor do nosso semelhante. Veja, eu não estou aqui tirando o valor do evangelismo de massa, de jeito nenhum. Não estou aqui tirando o valor das campanhas de impacto, de jeito nenhum. Mas se nós só nos engajamos, só nos esforçamos nesses momentos e ignoramos os necessitados de domingo a domingo da nossa igreja, então nós estamos caindo nessa falsa fé que Tiago combate. Porque as nossas motivações podem estar equivocadas. Podemos estar caindo no erro de querer a projeção, de dizer, a igreja fez isso pela comunidade, fez aquilo, mas não estamos pensando em ser bênçãos aqui mesmo, de verdade. Mas agora nós vamos entrar no fato do porquê precisamos demonstrar nossa fé por meio das obras. Primeiro, porque dizer que tem fé é importante, mas não é suficiente. Versículo 14, Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago questiona qual é a vantagem, qual é o benefício de alguém ter fé, que nesse caso é reconhecer que Deus existe, reconhecer que existe o céu e o inferno, reconhecer que Jesus é Salvador, mas de que adianta a pessoa reconhecer isso se ela não tem a sua conduta regida pelo padrão doutrinário dessa fé que ela diz professar? Para Tiago, existe uma incoerência entre a pessoa dizer que acredita em algo, mas viver de modo diferente das exigências dessa crença. Lá em Romanos 2, capítulo 2, versículo 13, nós lemos, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, não é o fato de nós ouvirmos a lei do Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, que vai nos tornar justos, que vai nos tornar corretos, inocentes diante de Deus, mas sim praticar os seus ensinamentos. Isso não significa, meus irmãos, que nós vamos ser salvos pelas obras. Não. Mas que as nossas obras vão demonstrar se nós somos ou não salvos. Se eu de fato fui perdoada, absolvida perante o tribunal divino, então eu vou praticar obras condizentes com essa realidade. Num comentário bíblico da Bíblia Hub na internet, ela diz assim, ter a Bíblia, frequentar a igreja ou transmitir sermões é importante, mas o benefício espiritual só vem quando a verdade penetra no coração e molda o comportamento. Voltando então para o exemplo que a gente leu, lá nos versículos 15 e 16, nós constatamos que nós só podemos demonstrar a fé verdadeira no amparo ao nosso irmão. E isso, além de demonstrar a fé, é também uma demonstração de que nós temos o amor de Deus. Lá em 1 João 3, 17 e 18, o apóstolo diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Segundo, por que precisamos demonstrar nossa fé por meio das obras? Porque saber a verdade é só um detalhe. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Tiago pergunta. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui, Tiago pega uma doutrina básica do cristianismo, que é a fé na existência de um único Deus. Ele pega essa doutrina como um exemplo e diz o seguinte, que crer nisso é importante.
Crer que existe só um Deus é importante, mas se for só acreditar que isso é verdade e não viver conforme o padrão dessa verdade, então a fé dessa pessoa está no mesmo nível espiritual da crença de um demônio, que também sabe que só existe um único Deus. É como se a gente fosse fazer um jogo de perguntas e respostas entre um crente farrapeiro e um demônio. E a gente perguntasse para o demônio: você acredita que Deus é um só? Aí o demônio: sim. Aí a pessoa: também. Aí um ponto para o demônio, um ponto para o crente farrapeiro, né? Aí você pergunta para os dois: você acredita que Deus criou todas as coisas? Aí o demônio: sim. Aí um ponto para o demônio. E você, fulano? Também. 2 pontos já, né? Cada um com 2 pontos. Você acredita que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade? Aí o demônio: sim. 3 pontos. Aí o crente farrapeiro: também. Mais 3 pontos. Para acabar agora, uma pergunta para desempatar. Você pratica a doutrina do Evangelho? Aí o demônio: eu não. Aí a pessoa: eu também não. Então a fé do demônio e da pessoa empatou. Parece uma brincadeira, parece uma piada, mas não é. É isso que Tiago está falando. Ele está dizendo: se você acredita em tudo isso, mas não pratica, você e o demônio estão no páreo, no jogo da fé. Misericórdia, né? Lá em Lucas 17:10, Jesus deixou bem claro que quando fazemos toda a nossa obrigação, então ganhamos um título, o status de servos inúteis. Agora imagine, meu irmão, o que nós somos quando a gente não cumpre o nosso dever. Se a gente cumprir o nosso dever, somos servos inúteis. Se eu não cumpro, então esse ponto de Tiago serve de um alerta muito grande para a gente. Saber da verdade, reconhecer a verdade é importante, mas é apenas um passo. É preciso viver de acordo com a fé que professamos. Caso contrário, seremos menos que servos inúteis e a nossa crença vai estar no mesmo nível espiritual da fé que um demônio tem. Mas voltando para o exemplo dos versos 15 e 16, alguém pode tentar dar um jeitinho. Ah, Nadiel, mas o irmão falou assim para o outro: vá em paz, coma bem, se aqueça no seu cobertor cheiroso, bem felpudo, bem fofo. Ele falou assim porque ele quer ensinar para o irmão que Deus é quem vai cuidar de todas as coisas. Ele está querendo ensinar o irmão a confiar tão somente em Deus como os passarinhos fazem. Não é isso que Tiago quer ensinar para a gente. Essa explicação é inválida. Ajudar o irmão necessitado não é fazer com que ele ache que não é Deus que supra as necessidades dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Deus cuida de nós. Mas Ele também cuida de nós através de outras pessoas. Não é verdade? Ele cuida de nós, Ele supra as nossas necessidades através do nosso trabalho. Ele cuida de nós através do cuidado de uma mãe, de um cuidado de um pai, de um avô, de uma outra. Então, Ele cuida de nós por meio de outras pessoas. E nós temos que cuidar do outro. Nós temos que nos colocar à disposição para Deus nos usar como um canal de bênção na vida de outras pessoas. O papel do irmão que tem condições de ajudar e o nosso também é de nos colocar à disposição do Senhor. Não é dessa forma que a gente ensina o irmão necessitado a entender que Deus cuida de todas as coisas. A simples pergunta: meu irmão, como é que estão as coisas na sua casa? Se precisar de algo, me avise. Somente isso poderia mudar todo o rumo dessa parábola que Tiago contou. E a fé teria então proveito. Primeiro, para quem recebeu ajuda, porque teria suas necessidades supridas. E segundo, na vida de quem ajudou, porque teria a oportunidade de testificar sua fé, seu amor e sua obediência ao Senhor. Para finalizar, meus irmãos, eu quero ler o texto de 1 Timóteo 5:8, quando o apóstolo Paulo fala: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente.
é pior do que um infiel ou descrente. Apesar do texto estar falando exatamente da família de sangue, da parentela, nós podemos estender um pouco também a nossa família em Cristo. Se nós não cuidarmos dos necessitados aqui de dentro, se não cuidarmos uns dos outros, que diferença vai ter entre nós e os descrentes? Talvez eles até se ajudem mais do que muitas vezes nós estamos fazendo aqui entre nós. Não cuidar de quem está perto, de quem está próximo, é negar a fé. A gente não precisa fazer muita coisa para negar a fé. Basta não cuidar de quem está próximo, de quem está perto. Então, meus irmãos, que nós possamos sair daqui conscientes dessa verdade, lembrando que a nossa fé é evidenciada pelas nossas obras. Essas obras nem sempre vão ser grandiosas. Às vezes elas vão ser pequenas e singelas, mas vão ser sempre proveitosas. Amém? Que Deus nos abençoe.